Paz do Senhor, motivo de alegria essa noite estarmos aqui reunidos para estarmos falando um pouco sobre o nosso projeto, sobre o projeto Resgatando a Inocência e também sobre nossas palestras que estamos aí levando durante esse mês de agosto, né? Então, hoje nós estamos falando justamente sobre a palestra, né? Que semana passada nós tivemos a palestra com a irmã Suzana e também com a irmã Gislaine Ferreira falando sobre as crianças, né? Então hoje nós estaremos dando continuidade nessa palestra e também falando sobre um pouco mais sobre o combate e a prevenção ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Amém? Nesse momento gostaria de estar orando, convidando os irmãos para nós estarmos fazendo oração e logo em sequência nós daremos início, né, à nossa palestra aqui hoje. No caso estaremos eu e minha esposa, a irmã Andréia, né, falando um pouco sobre o projeto Resgatando a Inocência. Amém? Oremos então, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, queremos, Senhor, entrar na Tua santa e eterna presença, Pai. Que o Senhor venha poder, Senhor Deus, a cada dia mais nos dar graça, sabedoria, que possamos, Senhor, a cada dia mais, Senhor Deus, sermos usados por Ti, Pai. Levanta homens e mulheres valentes, Pai, para que possamos, Senhor Deus, trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, Senhor, e tirá-los, Senhor Deus, da garra dos nossos inimigos, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, serem, Pai, criados debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Que possamos, Senhor, através desse trabalho, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, para aqueles que estão procurando alento, Pai, aqueles que estão procurando e precisando de ajuda, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui essa noite, dizer que estamos mais uma vez aqui começando a nossa palestra, né? Hoje é sobre alguns temas que nós vamos estar falando e vamos estar abordando, né? Primeiramente o tema sobre como diagnosticar o abuso sexual, né? E como diagnosticar quando uma criança, um adolescente, ele está passando por algum tipo de abuso. Lembrando que, irmão, o abuso não é só o ato, é tudo aquilo que vai de encontro a tirar a pureza da criança, tá certo? Então quer dizer que as pessoas confundem muito o abuso só com o ato sexual. Não. Tudo que é abuso, toque, palavras, né? O ato, isso é considerado abuso, tá? Contra crianças e contra adolescentes. Então eu vou estar passando agora para minha esposa, Andréia, ela que é responsável por estar falando essa parte, tá? Depois eu vou entrar e vou estar conversando e falando um pouco sobre como nós devemos tratar isso e também como cristãos, como nós devemos agir, né? Como nós devemos lidar com as situações e como nós devemos orientar os nossos irmãos. Então isso é importante, porque nós às vezes nos deparamos com algumas situações e nós não sabemos como lidar com a situação, como fazer, e às vezes nós queremos até fazer justiças com as próprias mãos, né? Mas hoje a gente vai bater um papo, hoje nós vamos conversar um pouco e vamos estar orientando os irmãos aí para melhor aí poder ajudar, né? E dar uma prévia de como é o nosso projeto, como que nós estamos fazendo o projeto junto com a nossa igreja, né? E como nós estamos fazendo esse trabalho, né? Nós iremos ter mais 2 palestras que serão no final do mês, final de agosto, né? 24 e 31. No dia 24, né? Semana que vem.
E na próxima segunda-feira também, dia 31. Dia 24, o pastor Cláudio Dourado, né? Pastor Eliseu Diebe. E o pastor Eliseu Diebe. E no dia 31, nós e o Vinícius, né? Não, Vinícius. Vinícius é depois. Então, no dia 24, pastor Eliseu Diebe. Isso, obrigado, João. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí pelo auxílio. Dia 24, pastor Cláudio Dourado, pastor Eliseu Diebe. Vai ser voltado aí para os pais, líderes, professores de adolescentes e obreiros em geral. Isso não impede que a igreja venha participar, meus irmãos, porque é um tema importante, não é só para líderes, para obreiros ou para professores de escola dominical, mas é para a igreja em geral. A igreja em geral é responsável pelas crianças. Os irmãos têm filhos, os irmãos têm netos, então é importante nós estarmos antenados, né? Os dias são maus e nós precisamos aí estarmos atentos com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, pois eles são muito preciosos para nós e para Jesus também, né? Eu costumo dizer que eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja do hoje, né? Eles fazem parte da igreja e eles são a próxima geração que estão vindo aí, por isso que nós precisamos cuidar muito bem dessas crianças, cuidar muito bem desses adolescentes, porque se Jesus voltar daqui a alguns anos, eles estarão aqui em nossos lugares fazendo também um trabalho na obra do Senhor. Então por isso nós precisamos ter uma base firme, uma base sólida, para que a palavra de Deus continue sendo pregada com primazia, com temor e com amor, né? Nós precisamos ter essa consciência de cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes. Isso é importante. Então agora eu vou estar passando para a minha esposa, vou dar uma ajustada na luz aqui que está um pouco escuro, mas eu vou estar passando para minha esposa, ela vai estar dando sequência e logo em seguida a gente vai fazendo um bate-papo aqui, uma troca de ideias, e os irmãos que tiverem alguma dúvida, que tiverem alguma pergunta, podem estar mandando aí no Facebook ou então no YouTube, que nós vamos estar anotando, né? Vamos estar pegando essa sua dúvida e vamos estar, irmãos, trazendo a resposta para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Como Lázaro disse, devemos sim cuidar dos nossos adolescentes, cuidar das nossas crianças. Hoje em dia eu digo que nós precisamos ter a família, né? A família voltada para os cuidados da criança e do adolescente. Por que a família? A família é tudo. A família, ela é soberana naquilo que é para a criança e para o adolescente, para o seu filho. Não importa a idade, os pais são soberanos em tudo o que vai ser decidido, o que vai ser feito com o seu filho. Por isso, nós, sempre que vamos trabalhar com crianças e com adolescentes, nós primeiros pedimos autorização para os pais. Então, nós vamos fazer um trabalho com as crianças também. Então, primeiro são as palestras para os pais, para os avós, para os tios, para os obreiros, para os líderes, para todas as pessoas que trabalham com criança ou têm contato com criança, e depois nós vamos fazer o trabalho com as crianças diretamente e com os adolescentes. Esse trabalho era para ter sido feito presencialmente, nós já estávamos fazendo uma programação para março, mas devido à pandemia, então nós cancelamos tudo, ou então presencial, nós já conversamos somente no ano que vem mesmo. Então nós vamos estar fazendo sempre algum evento, alguma coisa com as crianças e com os adolescentes via online, e com isso nós vamos estar trabalhando também com os pais, porque é necessário a família. A gente tem um pensamento que nós nos importamos muito com a família. Então, a família é primordial para a gente, né? Porque nós acreditamos que a família unida,
A família forte, ela protege os seus filhos. Então, vamos trabalhar juntos. Então, estamos aqui à disposição para quem tiver dúvida, para quem quiser perguntar. Se você tiver alguma pergunta que você não queira fazer publicamente, porque às vezes é algo mais particular seu, você quer fazer diretamente para a gente, pode enviar lá no site do Resgatando a Inocência, ou também no Facebook, Resgatando a Inocência. Então, assim, qualquer coisa que você for procurar para enviar para a gente é Resgatando a Inocência. Você vai encontrar eu e o Lázaro lá, e a gente vai estar sempre respondendo as perguntas para vocês, ok? Então, nós vamos começar agora com uma definição de abuso sexual. O que é um abuso sexual? Existe uma diferença de abuso e exploração. A exploração a gente vai falar mais na semana que vem, porque tem a ver mais com adolescentes. Mas também existem crianças que são exploradas sexualmente, tá? Mas a definição de abuso sexual é o quê? É todo ato que, forçado ou não, contra a criança, né? Então a gente tem que pensar no seguinte: mas a criança, ela aceitou. Não, a criança, ela não aceita. Ela não tem poder de decisão, então ela não aceita nada. Então, se um adulto ou um adolescente que seja maior do que a criança e comete atos libidinosos com a criança, então isso já é um abuso. E esse ato libidinoso, que nem eu falei, ele pode ser forçado ou ele pode ser seduzido. Mas como assim seduzido? O seduzido é o quê? Comprando a criança, que nem a gente diz, né? Aspas, comprando a criança. Então, é bala, é brinquedo, é um presente, é dinheiro. Então, às vezes, aquilo que a criança não pode ter em casa, o abusador, ele vem e entrega para a criança em troca da criança estar fazendo alguma coisa. Isso não é considerado pagamento, isso é considerado uma sedução, porque o abusador, ele primeiro conquista a família, para depois ele cometer o abuso com a criança ou com o adolescente. Então, por isso nós temos que ficar muito preocupados com quem está ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos pensar que todo mundo pode ser um abusador. Não. Qualquer pessoa pode ser um abusador. Mas nós sabemos que ao nosso redor, quem está? Então, eu sei que eu tenho um avô, um tio, um pai, ou então a mãe. Então, qualquer um desses pode ser um abusador. Mas a família unida, lembra que eu falei lá no começo? A família unida, ela tem forças para guardar os seus filhos. Então, é por isso que a gente fala muito que a família precisa estar unida. Nós precisamos trabalhar a família e não só a criança e o adolescente. Precisamos ter a família engajada nessa proteção. E como falamos na semana passada, a proteção física da criança, ela vem junto com a proteção espiritual. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, vamos trabalhar a proteção física, vamos trabalhar a proteção espiritual. E tudo isso vem de dentro de casa. Então, a gente vai trabalhar na igreja, a gente vai trabalhar online agora, mas dentro de casa precisa sim ter essa proteção. Então, a família unida. Então, guardem isso, irmãos. Família unida. Essa é a maior proteção que a criança vai ter. Com contato físico ou sem contato físico. Então, se a criança, ela é abusada sem contato físico, como que é isso? Porque, como o Lázaro falou agora, né? Não é necessário o ato sexual para ser um abuso. Basta o adulto estar olhando fixamente para uma criança, tirando foto. Então, hoje, nós temos que tomar muito cuidado com alguns lugares que a gente vai. Então, assim, eu vou na praia. Aí eu levo a minha criancinha, que ainda usa fralda, ela vai lá passear, vai brincar, ela vai sentar na areia, depois eu vou levar ela lá na água. Aí,
existem mães que deixam a criança com a fralda. E o que acontece? Quando ela volta da água, que a fraldinha tá cheia de água, cheia de areia, o que a mamãe faz para cuidar da criança? Ela pega ali na praia, ela tira a fralda e aí ela coloca uma outra fralda. Nesse momento, irmãos, é incrível, mas é assim. Nesses momentos que a criança está sendo trocada ali na praia, pode ter algum pedófilo ou abusador ali tirando foto da criança. E eles fazem assim porque, se eles estão tirando foto, quem vai imaginar que ele está tirando foto da criança? Ele pode estar tirando foto da praia, dos prédios ao redor, da orla. Então, assim, são lugares que nós não imaginamos, mas que pode sim acontecer. Então, por isso nós precisamos guardar os nossos filhos, né? E também o contato com contato físico. Então, com contato físico é quando passa a mão na criança, quando pega nas partes íntimas, ou quando tem o ato sexual completo, vamos dizer assim, tá? E aí a gente pergunta assim, tá, mas como que eu percebo, eu como adulto, como que eu percebo se uma criança está sendo abusada ou não? Então, professoras, vocês são muito especiais e vocês podem sim ser uma protetora das crianças. Por quê? Tanto a professora na área secular, como a professora da escola bíblica ou do culto à noite, ela tem atenção das crianças. Então, essa professora, ela começa a perceber uma diferença no comportamento da criança. Então, a criança, quando ela começa a mudar esse comportamento, não é do dia para a noite. Então, vamos dizer assim, ela dormiu e acordou diferente. Não. Para essa criança ter uma mudança de comportamento, é necessário que aconteça alguma coisa para que isso aconteça. Então, assim, aconteceu qualquer coisa, mas é um abuso sexual? Pode ser um outro tipo de violência. Pode ser uma violência física, pode ser que na escola ele está sofrendo bullying. Então, também tem isso. Pode ser verbal ou psicológica. Então, qualquer coisa. Então, a criança mudou de comportamento, alguma coisa aconteceu. Tem que ser investigado o porquê ela mudou de comportamento, né? Outra coisa que a criança também pode demonstrar um baixo aproveitamento, tanto na escola secular, como também na escola bíblica. Se a criança ela não consegue acompanhar, se a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, tudo isso pode estar ocorrendo alguma coisa com essa criança. Então, eu estou falando assim, bem fácil para as irmãs e para os irmãos entenderem, porque o que importa para a gente é que vocês entendam como perceber que a criança está sofrendo alguma coisa, tá? Então, dificuldade de confiar nas pessoas mais velhas. Então, muitas vezes, a criança, a mãe e o pai falam assim, vamos passear na casa de tal pessoa. Aí a criança fala assim, eu não gosto de ir lá. Aí a mãe pergunta, mas por quê? Porque eu não gosto de ir lá. Tá bom. Ela pega a criança e leva. Na outra semana, vai ter mais um churrasco na casa dessa pessoa e a criança fala novamente que ela não quer ir. E a mãe não entende o porquê. Então, qual é a criança, qual é o pensamento da criança nessa hora? Se ela estiver sofrendo algum abuso na casa dessa pessoa, ela não vai querer ir. E às vezes, nós como adultos não percebemos e acabamos forçando as crianças a fazerem algo que elas não querem. E a gente precisa ouvir mais a criança. E quando a criança percebe que nós ouvimos e entendemos o que ela está querendo nos passar, o que vai acontecer? Ela vai começar a acreditar, a confiar na gente.
E aí, quando ela confia, nós precisamos demonstrar para ela essa confiança. Então, se ela confiou em mim e me contou algo que eu preciso resolver, eu não posso sair contando para diversas pessoas o que aconteceu. Eu preciso ajudar ela a resolver esse problema. Então, eu tenho que buscar as pessoas certas. E quem é a pessoa mais certa para resolver o problema de uma criança? Pai e mãe. Ah, mas e se um dos dois for o abusador? Tem uma tia, tem uma avó, tem alguém que a criança vai eleger como o seu adulto de confiança da família. Então, quando nós ensinamos a criança, nós falamos para ela o seguinte: você vai escolher dentro da sua família pessoas que são da sua confiança. E você vai escolher pelo menos uma pessoa que não faça parte da sua família, mas que você também confia nela. E a criança vai escolher. Não é a mãe ou o pai que vai fazer essa escolha. Não, é a criança. E a partir dali, ela vai aprender também que qualquer coisa que aconteça com ela, ela pode correr e contar para essas pessoas que ela elegeu de confiança. Que essa pessoa de confiança vai ajudar a resolver o problema dela. Então, por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para mostrar para essas crianças que nós vamos estar ao lado dela. Não importa o que acontecer, mas nós estaremos junto dela e vamos resolver o problema junto com ela. Amém? Outro sintoma que a criança, sinal ou sintoma que a criança demonstra é a timidez. Mas não é aquela timidez assim, estou com vergonha de participar de uma turminha. Não, é aquela coisa que ela quer ficar isolada. Ela não quer ter amizade, ela não quer estar junto com ninguém, todo mundo para ela é assim, dá medo. Então, isso é uma timidez preocupante. E aí nós precisamos também estar verificando o porquê dessa timidez exagerada. Nós precisamos entender qual é esse motivo. Porque, gente, o que eu costumo dizer é assim, não adianta eu resolver o problema agora, resolvi, fui lá e resolvi, mas a causa está lá atrás, a causa não ser resolvida. Então eu preciso descobrir o que está acontecendo, e a hora que a gente resolve aquele problema, que é aquela causa de tudo isso, acaba. E a criança começa a viver como criança. Porque até então, sendo tímida, tendo um baixo aproveitamento tanto na escola como na escola bíblica, tudo isso para ela é algo que fica guardado dentro dela, que ela não consegue. A nossa mente, ela é algo assim fabuloso, eu digo. Porque nós temos o poder de mudar a cabeça da gente, tudo que tem dentro da nossa mente. Então, assim, se nós temos um problema muito sério, eu preciso resolver. E como eu vou resolver? Eu preciso fazer uma terapia, eu preciso ir no médico, eu preciso, às vezes, passar no neurologista. Então, eu preciso resolver esse problema. E muitas vezes, esse problema é emocional. Está lá na nossa mente, mas é emocional. Eu resolvendo esse problema emocional, acaba tudo. E seria o quê? Aquilo que eu já falei, o bullying, a violência. Então, tudo isso causa. Outra coisa que deixa as crianças muito tristes, com muitos traumas, é a separação de pais, é luto. Nós agora, com essa quarentena, com esse Covid aí, muitas famílias perdendo seus entes queridos, muitas crianças vão ter problemas. Então, nós precisamos olhar diferente para essas crianças. Todos esses problemas de violência que a criança tem, traz crises de ansiedade na criança. A ansiedade não é só em adulto. A criança também tem.
Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. E isso é assim, são alguns sinais que eu falei para vocês, mas existem muitos outros, mas eu peguei os mais, que a gente diz assim, que é mais fácil de ser os mais clássicos, que é fácil ser determinado, né? A gente olhando, a gente consegue perceber. Então, ela tem alteração no sono, então ela tem muito pesadelo, ou ela não consegue dormir, ou ela dorme demais. Então, assim, tudo depende. Aonde aconteceu o abuso? O abuso aconteceu dentro da casa dela. Então, o que ela vai querer fazer? Ela quer ficar o tempo maior que ela puder ficar fora da casa dela, longe daquele abusador. A mesma coisa se acontece num clube, ou numa escola, ou na casa de um amiguinho, de uma amiguinha. Ela vai querer ficar distante. Isso é uma coisa dela. Porque é uma proteção que ela encontrou para se resguardar daquele abuso. Então, imagine a mente da criança com tanta coisa que ela precisa aprender. Ela precisa aprender lá na escola, matemática, português, inglês, um monte de coisa lá, ciências e tudo mais. Mas a mente dela está pensando como eu vou fazer para me defender daquela pessoa que me abusa assim que eu chegar ou na casa dela, ou na escola, ou no clube, ou na aula de natação, na aula de judô, na aula de futebol, não importa onde. Então, a cabecinha dela não vai estar focado para aprender aquilo que ela tem que aprender ali na hora, na escola. A cabecinha dela vai estar focada no quê? De como fazer para eu me defender. Então, é aí onde a gente entra. Quando a gente percebe essa distração da criança, então nós percebemos o quê? Alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa está acontecendo, eu não posso deixar de lado. Eu preciso buscar a causa disso. E, irmãos, eu não sou psicóloga, mas nós temos psicólogas que trabalham com a gente no Resgatando a Inocência, que fazem esses atendimentos e elas, sim, conseguem descobrir a causa desses problemas. Por quê? Porque são causas, que nem eu falei, que estão na mente. São causas que não é assim, forçar a criança, encostar a criança na parede, forçar a criança a falar. O que está acontecendo com você? Fala agora. Porque se você não falar, eu vou te bater. Se ela está sofrendo um abuso, ela já está sendo ameaçada pelo abusador. Aí vem o pai ou a mãe, ou o tio ou a tia, ou qualquer outra pessoa, e ainda força ela a falar alguma coisa. Não, isso está errado. Não é assim. A criança, ela precisa de amor. E ela vai confiar em quem mostrar aquele amor por ela. E é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos abraçar essas crianças, mostrar para elas que Deus as ama. Não importa o que aconteceu, Deus a ama. É isso que a gente precisa mostrar. Deus está com ela em todos os momentos da sua vida. Seja um momento bom ou um momento ruim, Deus está com ela. E é isso que vai ajudar ela a passar e entender muitas coisas que estão acontecendo. Porque a criança é como nós, irmãos. Nós temos os nossos problemas de adulto, as crianças têm os problemas de crianças. Não tem jeito. É assim que funciona. Na vida, a gente vai aprendendo aos poucos. E o que mais a gente precisa atender, o que mais a gente precisa mostrar é o amor. Então, quando eu digo que a gente tem que trabalhar a família, é mostrar dentro dessa casa, dentro dessa família, o amor que tem a esposa pelo marido, o marido pela esposa, os dois pelos filhos e irmãos que amam o outro irmão, vamos dizer assim, irmãos que amam os irmãos. Então, essa família vai estar blindada, porque ela sabe que ela pode confiar em qualquer pessoa da sua família ali. E quando eu disse que ela precisa escolher alguém que é fora da família, o que eu digo é, se o abuso acontece dentro de casa, muitas vezes ela não vai querer contar.
Por quê? Porque se ela contar, vamos dizer, o pai abusou, que é o que infelizmente mais acontece hoje em dia. Então, o pai abusou dela e o pai virou para ela e falou assim: se você contar para sua mãe, a sua mãe vai se matar, ou a sua mãe não vai acreditar em você, Ou eu vou embora daqui, ou ela vai embora, ou eu vou embora. Então, assim, ela olha e ela fala assim: mas então eu vou ser a causadora de tudo isso? E aí o que acontece? Ela carrega para ela. E aí dentro da mente dela é onde ela vai começar a ter todos esses transtornos de ansiedade, de depressão, e isso vai sendo guardado, e isso pode chegar a um pensamento suicida. Então, por isso, precisamos cuidar. Tá? E como que a gente vai prevenir? Então, eu falei um monte de coisa, né? Então, tá, eu já sei os sinais, então quando eu ver alguns sinais, quando eu perceber alguma coisa, eu já sei aonde procurar. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que prevenir. E como que eu vou prevenir isso? Então, eu vou prevenir ensinando a criança. Então, eu vou ensinar a criança o que é o abuso sexual. Porque hoje em dia, o abusador, ele não chega batendo na criança. Lembra que eu falei também lá no comecinho? O abusador, ele vai lá, ele vai pegar a confiança de toda a família. A hora que ele tiver toda a confiança dos adultos da família, ele vai começar a investir na criança. Então, o abusador, por mais que a gente fale, mas é um monstro porque fez isso. Não, o abusador, ele não é um monstro. Ele é um príncipe. Por quê? Porque ele é gentil, ele é bonzinho, que nem as crianças dizem, é o tio legal. Então, temos que tomar cuidado nesse ponto. Até que ponto esse adulto, ele está sendo legal comigo? Então, a criança tem que entender isso. Então, a criança entendendo, olha, até aqui pode ser, a partir daqui não pode mais. Então, ela vai saber se o adulto está querendo abusá-la ou não. Então, qual é a maneira de ensinar isso? É tudo lúdico, irmãos. A criança aprende brincando. A criança, se tiver que ensinar qualquer coisa para a criança, é colocar brincadeira, é colocar jogos, né? Ela vai guardando tudo na memória. Então, o que nós precisamos fazer? Ensinar. A segunda coisa que nós precisamos fazer, lembra que eu falei da rede de proteção? Rede de proteção são as pessoas que ela confia. Então, nós precisamos fazer uma listinha da criança. Quais são as pessoas que você mais confia? E aí vai anotar lá no papelzinho, cola lá no guarda-roupa. Ai, olha, se eu tiver um problema, pera, deixa eu ver, quem que eu vou procurar? Aí ela vai lá, ela vai lembrar daquelas pessoas e ela vai falar, vou procurar essa pessoa. E aí, essa pessoa vai me ajudar. Então, é isso que a gente tem que passar para as crianças. E isso que a gente passa nos eventos que a gente faz com as crianças. O que mais que a gente vai ensinar? Nós vamos ensinar qual é o conceito de público, privado, intimidade, consentimento. Então, tudo isso a criança tem que aprender. Mas, Andréia, com 3 anos de idade, a criança vai aprender isso? Sim, ela vai aprender isso. Sabe por quê? Quando você vai levar sua filha ou seu filho no médico, a primeira coisa, quem tira a roupa da criança? É o médico? Se for o médico, tá errado. Quem tem que tirar a roupa é você, mamãe. É você, papai. Ou é a cuidadora, ou quem leva a criança no médico. Entendeu? Porque a criança vai perceber que só as pessoas que são da rede de confiança dela é que mexem nas partes do corpo dela. Então, você leva a criança no médico, que vai uma vez por ano, e a criança chega lá, o médico já vai mexendo e tirando toda a roupinha dela, então, para ela, aquilo vai ser uma coisa de que qualquer normal, um pode tirar, né, a roupa, porque isso é normal. Só que não é assim. Então, papai e mamãe, uma dica, desde o bebezinho, nasceu, vai levar na primeira consulta do pediatra. Se o pediatra for tirar a roupinha da sua filha ou do seu filho, você fala assim, olha, eu aprendi que quem tem que despir o meu filho ou minha filha sou eu, então eu tiro toda a roupinha e o senhor examina. E aí a gente vai ensinar a criança que quem pode tocar nas partes íntimas
sem machucá-las, é o papai, é a mamãe, é o médico, porque essas pessoas cuidam, essas pessoas limpam ela, e é isso que a gente tem que mostrar para a criança, tá? O que mais que a gente vai falar? Nós vamos ensinar a ela que o adulto escuta ela, porque muitas vezes com os afazeres domésticos, principalmente as mães que trabalham fora, o papai que chega tarde em casa, às vezes a criança quer conversar como foi o dia dela, depois a gente conversa, o papai tá cansado, deixa o papai assistir jornal. Aí ele vai lá, mamãe, quero conversar, mamãe vai fazer janta, agora não dá, depois a gente conversa. Então o que a gente precisa fazer? Filho, filha, vem aqui com a mamãe, vamos fazer a janta junto com a mamãe e vamos conversar. Papai, se o filhinho quiser conversar com você, fala para ele assim, vem aqui filho, vamos conversar. Desliga a televisão, larga o celular e conversa com seu filho. Mostra para ele que você vai ouvi-lo. Que dá atenção, né? Para ele, né? Que você dá atenção para ele. Então isso é importante mostrar para a criança. Criança, eu me importo com você. E nós, professoras da escola secular ou da escola bíblica, nós também podemos mostrar para ela que nós amamos ela. Então, nós podemos demonstrar através do quê? Sempre um sorriso. Mas eu tô com aquele problema assim que só Jesus para resolver. Mas eu cheguei no meu dia, na minha aula, eu estou lá sorrindo, problema ficou de lado, porque agora eu vou dar a minha aula, eu vou falar de Jesus e vou mostrar que Jesus é lindo, maravilhoso e que Ele pode fazer todas as coisas para mudar todas as situações. É isso que a gente precisa mostrar para as nossas crianças. E muitas outras coisas que não dá muito tempo para a gente estar falando. Olha lá, já é 8h10, então assim, vamos mudando, né, e vamos falando de outras coisas mais. Então assim, o abusador, uma coisa que eu quero deixar bem clara, não existe classe social, não existe diploma, não existe nada. O abusador, ele pode estar em qualquer lugar. Então, ele pode ser alguém de uma classe social muito alta, como ele pode ser de uma classe social muito baixa. Ele pode ter mestrado, doutorado e sei lá mais o que, um monte de diploma, como ele pode não ter nenhum diploma. Abusador não tem classe social. Abusador não tem crença. Abusador pode ser qualquer pessoa que está ao nosso redor. Por isso, nós precisamos estar atentos. Outra coisa que a gente precisa também mostrar para essa criança é sobre o segredo. Mostrar para ela que não existe segredo bom e segredo ruim. Segredo é aquele que a gente pode contar rápido e para qualquer pessoa. Se alguém falar para ela assim, vou te contar um segredo, mas vai ficar só entre eu e você, não conte para ninguém, isso não é um segredo. E se isso tiver a ver com o corpo dela, pior ainda. Então, segredo é segredo onde eu falo rapidamente e todo mundo vai ficar feliz. O que existe são surpresas. Então, vamos fazer uma surpresa de aniversário para a sua irmã, para o seu irmão, para o papai, para a mamãe. Isso é uma surpresa e as pessoas também vão ficar felizes depois que eu contar. Ok? Agora, eu vou falar algumas situações dentro de casa. Porque, assim, a gente nem imagina que dentro da nossa casa isso pode acontecer. Então, para quem tem crianças pequenas, é uma dica. Tá? Vamos dizer assim, vai ter uma refeição e todo mundo vai se sentar e aí tem um amigo do pai que veio também para fazer a refeição com a família e esse amigo do pai acaba trazendo um amigo dele. E aí esse amigo dele quer sentar ao lado da criança. Então, fica assim, meia de olho. Por quê? Porque essa pessoa que ninguém conhece, ele pode ser um abusador. Então, papai e mamãe,
Vai chegar gente na sua casa, vai jantar, vai almoçar, vai confraternizar, coloque as crianças próximas de você. Não deixe as crianças no meio dos adultos que você viu uma vez ou duas vezes ou não conhece muito bem. Então, procura sempre proteger a sua criança. É assim que a gente tem que fazer. Dentro do transporte escolar, dentro do ônibus, dentro do táxi, dentro de qualquer lugar de transporte público, pode acontecer. E a gente vê que realmente isso acontece. A gente vê nos jornais que isso acontece. Agora, um lugar onde as pessoas não imaginam que aconteça é dentro do carro da família. Então, a família vai fazer uma viagem e convida o tio, ou o primo, ou uma tia, ou uma prima para ir junto. E aí, o que acontece? O papai e a mamãe estão na frente, o papai normalmente vai dirigindo, a mamãe vai ao lado dele, vai conversando, e a criança fica atrás, junto com esse primo, com essa prima, com essa tia, com esse tio. E ali, se o tio, a tia, o primo ou a prima for um abusador, o abuso pode acontecer ali dentro do carro. E os pais, por estarem prestando atenção no trânsito, acabam não percebendo isso. Então, também temos que tomar cuidado, tá? Outra coisa que pode acontecer também é na madrugada. Então, na madrugada, a criança está dormindo e vem um adulto que foi passar alguns dias na casa da família, e esse adulto entra onde a criança está dormindo e ninguém percebe, e essa pessoa acaba abusando também da criança. Então, é mais... uma dica que eu deixo para vocês é, se alguém de fora vier dormir na sua casa, não tem problema nenhum, receba com todo amor, com todo carinho, mas fala o seguinte: olha, você vai dormir aqui no quarto da criança, que ela vai dormir comigo no meu quarto. Põe a criança para dormir lá no quarto. Isso é a maior segurança para ela, tá? Agora, uma outra coisinha. Pergunta que você nunca deve fazer para uma criança ou um adolescente que é vítima de abuso. Então, vamos dizer agora assim: você, como adulto de confiança, recebeu uma criança, a criança veio e falou para você que aconteceu o abuso sexual com ela, e aí você jamais diga para ela assim: por que você não me contou antes? Mas você tem certeza que isso aconteceu? Mas por que você não fugiu na hora ali? Por que você deixou essa pessoa fazer isso com você? A criança, ela já está se sentindo tão culpada por tudo que aconteceu, porque o abusador já falou para ela que a culpa é dela, e a gente, como adultos de confiança, ao invés de abraçar e ajudar, a gente acaba colocando mais trauma para a criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? O que você deve falar para a criança? Eu acredito em você. Você foi muito corajosa ou muito corajoso em vir me contar, então a gente vai agora cuidar disso. Você não tem culpa, isso é uma coisa que precisa ser dito para a criança. Você não tem culpa, e não tem mesmo. A culpa é de quem fez, de quem cometeu o abuso, e não da criança, tá? E repita sempre: eu vou te ajudar. Obrigada por confiar em mim. Aí a criança, ela começa a ter mais confiança, porque ela está vendo que você está se pondo no lugar dela. E aí ela confia mais em você e acaba contando, né? Agora, a última coisinha que eu vou falar com os pais é dessa pandemia. Então, nessa pandemia, tudo é online. É aula online, tudo é online. Aí a criança está lá, assistindo a aula dela, de repente a criança sai da aula e vai assistir outra coisa no computador. Então, cuidado, porque os pedófilos, eles estão atacando, e eles atacam pela telinha do computador, pela telinha do celular. Então, o que eu sempre digo é o quê? Quando a criança estiver muito quietinha lá no quarto com o celular, muito quietinha com o computador ligado, sempre dá uma olhadinha, não deixa a criança sozinha com o celular ou com qualquer coisa que tenha internet na mão. Deixa sempre perto de você para você acompanhar o que ela faz. Isso é uma grande ajuda. E aí você vai garantir que o pedófilo não vai chegar até o teu filho ou tua filha, tá? E se você descobrir algum caso ou
achar que está acontecendo alguma coisa, suspeitar de alguma coisa, diz que sim, denuncia, fala, olha, eu suspeito de um abuso, eu suspeito de uma violência, e aí você vai denunciar, e isso, a partir daí, conselho tutelar, a polícia, aí o pessoal, quem vai ter que tomar conta, vai cada um na sua área tomando conta. Tá? Então você pode denunciar na delegacia civil, na polícia militar, no Ministério Público, pelo computador tem a SaferNet, se for caso de pedofilia, SaferNet é um site onde eles vão atrás mesmo de abusadores, tem o Protege Brasil, tem agora um app, chama Direitos Humanos, que foi lançado agora, tem pelo Telegram agora também, tem os Direitos Humanos no Telegram, tem o conselho tutelar da sua região, então vê qual é o bairro que você mora e qual é o conselho tutelar que atende ao seu bairro, e aí você vai também denunciar, tá? Então, é o que eu sempre digo, cuidar da família, e aí a gente cuida e a gente guarda as nossas crianças, tá? E aqui, lá no site do resgatandoainocência.com.br, tem esse quadrinho. Aí. Acho que tá dando para ver. Um pouquinho mais para frente. Vamos ver se dá para ver. Não, mais para frente um pouquinho. Assim, tá bom? Tá vendo? Aqui são as 4 regrinhas essenciais que a criança precisa saber. Esse papel aqui é só imprimir, pode imprimir em folha branca e preto mesmo, não tem problema. Entra no site, tá lá e você imprime e cola isso daqui no quarto da criança. 4 regrinhas essenciais que toda criança precisa memorizar para a sua proteção. Fale não, grite bem alto. Se possível, saia correndo. Sempre conte para um adulto de confiança da sua rede de proteção. Então, vai lá no site, imprime essa folhinha. Ah, mas eu não tenho como ir lá no site e imprimir. Não tem problema. Escreve à mão e coloca lá na parede do quarto da criança. E a criança sempre vai se lembrar dessas regrinhas. Nem sempre vai ser possível ela falar não. Mas ela vai lá para a 4ª regrinha. Sempre conte para um adulto de confiança. Então, se ela não conseguiu falar não, se ela não conseguiu gritar, se ela não conseguiu correr, ela vai saber que tem um adulto de confiança que vai ajudá-la. E ela vai contar. E esse abuso vai acontecer uma vez. Porque o abusador, ele vai ser investigado pela polícia e nós não vamos nos preocupar com ele, nós vamos nos preocupar com a vítima, vamos cuidar da criança. O que vai acontecer com quem abusou, deixa com a polícia. Vamos cuidar da criança, que ela é importante, ela tem uma vida inteira. E você, adulto, tanto irmã como irmão, ou homem ou mulher, porque eu sei que a gente tem muitas pessoas que não são cristãs, que também assistem, que também veem nossas lives do projeto. Eu digo para vocês, se vocês sofreram abuso quando criança, saibam que não é tarde para se tratar. E que se você buscar ajuda, você vai ter uma vida diferente. Então, pense bem, busca ajuda, escolha uma pessoa de confiança, conte para ela e pode ter certeza que a sua vida vai mudar, porque existe vida depois de um abuso. Amém? Volto para o Lázaro agora para ele terminar. Irmãos, é um tópico, é um tema bem complexo, né? Até agora nós não recebemos perguntas aqui pelo chat do YouTube, mas, irmãos, falar um pouco aqui sobre a importância também dos irmãos nesse trabalho. A figura masculina também é muito importante, irmãos, no trabalho com crianças e também no trabalho com os adolescentes. Nós vemos hoje no trabalho com os adolescentes uma participação mais maciça dos irmãos. Agora, já no departamento infantil, nós não vemos tanto trabalho, tantos irmãos, né, empenhados em trabalhar com crianças. Mas por que, irmão Lázaro, o irmão está enfatizando isso? Porque a figura masculina é importante, irmãos, como referência dentro da igreja também.
Por que, irmão Lázaro? Porque às vezes essa criança não tem um pai dentro de casa. Essa criança vê em você como um líder ou como um professor de escola dominical, ou às vezes mesmo como um obreiro, um diácono, um cooperador, como uma referência, como uma pessoa de confiança. Então, irmãos, a importância que nós temos que ter com as nossas crianças, o que nós temos que zelar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos enfatizar hoje o departamento infantil. Semana que vem nós vamos estar falando mais sobre adolescentes. Mas nós já estamos vendo hoje crianças falando em suicídio. Nós estamos vendo hoje crianças se cortando, nós estamos vendo hoje crianças ficando prematuras cada dia mais cedo, né? Então nós temos que estar juntos dessas crianças, nós temos que estar empenhados e focados em ajudar essas crianças. E nós, como obreiros, como servos do Senhor, nós temos que ser referência, né? E como, irmão Lázaro, às vezes a criança não tem um apoio do pai dentro de casa, ela às vezes sofre até abuso dentro de casa, e ela vai te procurar, e ela vê você como uma pessoa de confiança, ela te vê como uma pessoa que ela pode confiar porque você está ali para ajudá-la. Então, irmãos, é importante nós estarmos ali de prontidão para poder ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Isso é importantíssimo. Nós temos referências na igreja de homens e mulheres de Deus, e essas crianças olham também para essas pessoas como referência, e nós temos que procurar ser referência para essas crianças e para esses adolescentes, e nós temos que ensiná-las também, irmãos, que, como o André falou, existe vida após o abuso. Irmão Lázaro, é fácil tirar isso da cabeça da criança? É fácil lidar com a situação? Irmãos, não é fácil. Mas é possível, e nós somos capazes, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos capacita e nós vamos ajudar sim essas crianças. Nós vamos ajudar sim esses adolescentes. Nós não vamos perdê-los. Isso é importante dizer. Nós não vamos desistir deles. Nós não podemos desistir deles. Eles são muito importantes para nós e para Jesus. Então nós temos que sim investir nas nossas crianças, investir nos nossos adolescentes. E, irmãos, e quando chegar um caso desse para vocês, tenham sabedoria, como o André falou. Porque é da natureza humana querer fazer justiça com as próprias mãos. A ira vem, né? Mas como? Né? Fazer isso com a criança? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmãos, não. Se nós temos uma polícia, se nós temos órgãos competentes, nós temos que deixar eles tratarem disso. Nós, como cristãos e servos do Senhor, nós temos que pegar essa criança, amar, dar carinho, dar atenção, ok? E fazer o quê? Todo o trâmite para que essa criança seja assistida, ok? Essa criança, esse adolescente, esse adulto, porque adulto também sofre abuso, né? E com que eles possam ter todo o apoio e passar aos órgãos competentes que tratem com aquela pessoa, com o abusador, com o pedófilo, né? Que ele venha ser punido pelo crime que ele cometeu, né? Cabe a nós o quê? Assessorar e cuidar das crianças, das vítimas, né? E que ele venha a ser ali punido pelo crime que ele cometeu, né? Então, existem algumas... A André está com as bonecas aqui, ela quer mostrar, né? E existem alguns métodos lúdicos também para estarmos ensinando as crianças. Isso é muito importante,
porque a criança ela grava muitas coisas, isso é importante. Já o trabalho com os adolescentes é um trabalho diferente, nós vamos estar falando semana que vem, mas com as crianças existem o chá de bonecas, né, o encontro de heróis, né, que são duas formas de nós estarmos ensinando e motivando as nossas crianças, né, a estarem aí se precavendo a não serem abusadas. E se caso isso venha a ocorrer, elas sabem a quem procurar, né? Então, por isso que eu falo, é importante nós prevenirmos, nós estamos atentos. Irmãos, obreiros, né, diáconos, cooperadores, a gente tem que ficar de olho, nós temos que cuidar sim das nossas crianças, no horário do culto, ficar de olho em crianças andando na igreja, porque a igreja é um local público, irmãos, pode entrar qualquer pessoa, né? Então, banheiros de igreja, nós temos que estar atentos, né? Nós temos que estar, principalmente os diáconos, os cooperadores que estão ali na portaria, que estão trabalhando na nave da igreja, tem que ficar de olho, porque criança, irmãos, criança não para, é difícil, né? Então a criança vai lá, vou tomar água, vou no banheiro, corre e tal, e vai, e fica correndo e tal. Então nós temos que estar atentos e de olho também nas nossas crianças. Não custa nada o obreiro ir lá de vez em quando dar uma olhada lá no banheiro, ver se está tudo bem, se tem alguém lá no banheiro, se não tem, né? Nós temos que estar alertas. Isso é importante. Nós temos que estar alertas, né? E cuidando das nossas crianças também. Porque às vezes o pai e a mãe estão lá no culto, está lá adorando a Deus, né? Quando tem o culto infantil, é uma bênção, mas também às vezes a criança sai do culto do infantil para ir ao banheiro. O correto é às vezes a tia ou o assistente levar essa criança até o banheiro, né? Mas às vezes tem igrejas que não tem tantas pessoas que trabalham no departamento infantil, então às vezes a criança acaba indo sozinha ao banheiro. Então isso é importante, irmãos, nós temos que ficar de olho, nós temos que ficar atentos, né, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. A minha deixa a André mostrar aqui as bonecas, né, ela vai estar falando um pouco. Aqui, irmãos, vai mostrando aí, amor. São alguns bonecos que eu vou mostrar para vocês, que são os bonecos que a gente trabalha. Aqui a menina, aquele é o menino, segura aí, pode, daqui, ele pega no outro. Jesus. Aqui tem um outro, ó. Todos esses bonecos nós trabalhamos com as crianças, ó, esse e esse. Olha aqui, a menina e o menino sempre, porque o trabalho ele é feito separado. Meninas e meninos separados. Então, quando a gente vai tratar desse assunto, a melhor coisa é estar só meninas e só meninos. Então, nós trabalhamos, ó, as bonequinhas da emoção. Então, ó, a menininha feliz, aí ela tira a roupinha e ela fica triste. Então, a roupinha dela fica toda preta, ela fica toda triste porque alguém fez alguma coisa com ela. Nós também falamos da maternidade. Olha aqui, mamãe, essa daqui é a minha mamãe, ó. A mamãezinha gerou o bebê, ó lá o bebê. O bebê nasceu e a mamãe dela ama o seu nenenzinho que nasceu. Então, assim, tudo isso é tratado com as crianças. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Eu estou verificando, vai ser no mês de setembro o trabalho com as crianças. Eu vou estar passando um link. Como eu disse, trabalho com crianças, eu preciso da autorização dos pais. Então, eu vou passar o link para a irmã Suzana. A irmã Suzana vai estar passando para as coordenadoras. E papai e mamãe, que não é da igreja, pode também participar, mas vai precisar fazer a sua inscrição. Tá? Eu preciso da autorização do pai e da mãe para estar participando desse trabalho. Então, assim, hoje foi aberto, porque é para adulto, não tem problema. Agora, para as crianças, eu vou precisar que faça a inscrição. Totalmente gratuito, não vai gastar nada, mas é necessária a autorização do pai ou da mãe para estar participando. Amém? Eu agradeço a todos, agradeço a Sandra que nos ajudou, pedi para ela, porque
nós precisamos atender a todas as crianças, e a inclusão também faz parte do Resgatando a Inocência. Então nós precisamos também atender as crianças que não escutam, as crianças surdas. Então nós precisamos também ter alguém. Eu não sei falar em Libras, eu não sei, mas a Sandra se disponibilizou e está aqui para nos ajudar. Então, assim, mesmo que a sua criança ela tenha a deficiência auditiva, então você pode sim fazer a inscrição dela, porque até setembro eu vou estar conversando com a Sandra para a gente estar com alguém que possa nos ajudar também. Amém? Então eu agradeço a todos que participaram, agradeço ao nosso pastor Ezequias, que abraçou, assim, muito esse projeto, o Felipe, a Dani, a irmã Rutinha, todos que nos ajudaram, continuam nos ajudando nessa parte do departamento infantil, a irmã Suzana também que nos ajudou. Agora, a semana que vem, Pastor Cláudio, vai ser Pastor Cláudio e Pastor Eliseu Diebe. Então nós vamos estar falando com pais de adolescentes. Ah, mas você tem um sobrinho que é adolescente, então você também pode participar. Pode participar. Por quê? Com adolescente, como o Lázaro falou, é diferente. Então a semana que vem será o Pastor Cláudio e o Pastor Eliseu Diebe, e na próxima semana, no dia 31, vai ser, dia 31 é um dia muito especial, então vai ser eu e o Lázaro de novo falando com os pais sobre adolescentes. E eu estou vendo já para trazer uma outra pessoa para participar conosco também, para falar sobre abuso com os adolescentes. Amém? Então pode orar. Amém, meus amados, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Dizer que depois de velho eu virei assistente da Andréia, né, carregando esses bonecos para cima e para baixo, mas eu falo, irmãos, é gratificante fazer esse trabalho. Nós amamos trabalhar com crianças e adolescentes, né? É um ministério que o Senhor nos deu, um ministério que o Senhor, né, colocou em nossas mãos, e nós amamos o que nós fazemos, né? E quando nós fazemos com amor, principalmente quando é para Jesus, né? Nós temos que fazer muito bem feito, né? Eu não tenho como agradecer o que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que o Senhor tem feito nesse projeto, o que o Senhor tem feito na igreja de Jundiaí, né? Então nós temos que agradecer mais uma vez, como minha esposa falou, né? Ao pastor Ezequias, ao Felipe, a irmã Daniele Soares, a irmã Rutinha, o pastor Eliseu do Carmo também, que sempre estiveram nos apoiando, né? O pastor Cláudio Dourado, a irmã Suzana, né? Que toda vez estiveram aí dispostos a estar nos atendendo, nos ajudando no que é necessário. Então, irmãos, eu quero estar agora orando, né? Vamos estar orando para que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos abençoar, né? Que possamos continuar aí, e que nesse período de pandemia, irmãos, nós possamos levar nossos filhos para mais perto de Jesus, que nós possamos dar mais atenção para os nossos filhos, que nós possamos lembrar, irmãos, que eles são dependentes da gente, né? Os nossos filhos, eles são herança de Deus em nossa vida, né? Eles são um presente do Senhor para nós. A nossa família tem que ser consagrada a Jesus, nossos filhos têm que ser consagrados a Jesus, e nós temos que cuidar aquilo que Deus nos dá, que são nossos filhos, né? Nós temos que cuidar com muito amor, com muito carinho, né? Independente, irmãos, se eu posso dar do bom e do melhor, ou se eu estou na simplicidade, né? Mas com Jesus em nossa vida, sempre nós estaremos felizes, independente da situação. Jesus é quem nos sustenta. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus eterno, nesta noite, Senhor Jesus, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, por tudo que fez e por tudo que fará, Pai. Por essa palestra, pela vida de cada irmão, Senhor, que esteve aqui conosco essa noite, assistindo, Senhor Deus, essa palestra, esse pequeno ensinamento, Pai,
que possamos, Senhor, através dessa tela de computador atingir vidas, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nesta noite, vá capacitando, Senhor Deus, vá, Senhor Deus, usando vidas, que possamos, Senhor Jesus, a cada dia mais, Pai, saber, Senhor, que a Tua poderosa mão está cuidando de nós, Pai. Pai, obrigado, Jesus, por ter, Senhor Deus, dá-nos a oportunidade, Pai, de falar mais uma vez do Teu amor e da Tua graça, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero também, irmãos, agradecer a irmã Sandra, que Deus abençoe a vida da irmã, o irmão Joel, que está sempre nos ajudando, o irmão, que o Senhor abençoe a vida do irmão Joel também, que está nos ajudando sempre que possível, e quando nós solicitamos, ele está sempre nos ajudando. Amém? Que Deus abençoe o irmão Joel. Então, irmãos, até segunda-feira. Segunda-feira estaremos novamente reunidos aqui com o pastor Cláudio Dourado e o pastor Eliseu Diebe, falando agora para os pais, líderes, obreiros, para a Igreja do Senhor, tratando sobre agora os adolescentes. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que tenha uma semana abençoada, cheia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.